Bem-vindas ao canal Mães Esperando no Senhor. Esse é um espaço de acolhimento e compartilhamento, onde histórias de fé, esperança e a união feminina se entrelaçam. Nesse espaço, celebramos a força e a delicadeza das mulheres que, juntas, em oração, celebram a espera da maternidade. Prepare-se para se inspirar e se emocionar com os testemunhos de fé e superação que você vai ver aqui. Olá pessoal, me chamo Viviane Maia, sou casada com o Rodrigo há 15 anos e nós somos o primeiro casal do Esperando no Senhor. E assim, um privilégio enorme fazer parte disso, um privilégio maior ainda saber que Deus me escolheu para começar tudo isso. Então vamos lá, voltar alguns anos atrás para poder estar contando o que aconteceu. Em 2009 eu me casei e logo que eu casei eu já queria ter filho. Então assim, 5, 6 meses depois de casada eu já queria engravidar. E eu não sabia que eu ia ter alguma dificuldade, fomos ali tentando e ao passar do tempo a gente foi vendo que não estava conseguindo e fomos buscar ajuda, médica para poder ver o que estava acontecendo. E aí eu descobri que eu não ovulava. É uma coisa que eu sabia assim já bem desde adolescente. Talvez tivesse um problema para engravidar, mas assim, enquanto a gente é adolescente, a gente é nova, eu não era nem casada, isso nunca ficou na minha mente. Procurando ajuda médica, descobri que eu não poderia. O médico que estava me acompanhando, ele começou a fazer tratamentos comigo. Eu lembro que eu passava progesterona no braço, na coxa, para poder estimular também a ovulação e nada acontecia. E os anos foram se passando e eu não conseguia engravidar. E aí aquilo me deixava muito frustrada, porque eu sempre amei criança, sempre amei, desde que eu me converti, eu adorava trabalhar no Ministério Infantil. Sempre quando vi uma família com os filhos, eu ficava imaginando a vez que seria a minha família, sabe? Quando eu teria ali nos meus braços os meus filhos. Eu sempre, assim, fui muito expansiva. Eu sempre fui uma pessoa muito relacionável, sempre gostei muito de conversar com as pessoas e eu nunca escondi de ninguém essa necessidade que eu tinha. Esse era o meu clamor. E eu lembro que eu era do Ministério de Dança, nessa época aqui da ComBC, o Ministério das Casadas. Quando tinha algumas músicas em especial, eu chorava muito no altar ali ministrando, pedindo ao Senhor, sabe, que abrisse o meu ventre e me fizesse mãe. E aí um dia eu parei a Daisy no pátio e eu perturbava tanto a Daisy, gente, pra tudo, vocês não têm noção. Eu pedia pra ela pra dar aula pras crianças, era Orkut ainda, no depoimento, por favor, me convida pra dar aula pras crianças. E de tanto que eu gostava. E eu me sentia muito, muito acolhida, por ela. E aí eu me senti na liberdade de pedir a ela oração, porque eu queria muito engravidar. E ela até então não sabia daquilo que estava acontecendo comigo. E aí ela falou, eu vou orar. Mas como ela mesma fala, eu não sabia, porque, até então, pra mim ela estava orando. Ela falou que estava ali, meio que falou, aquele hábito que a gente tem que fala assim, eu vou orar, e aí acaba não orando e tal. E aí mais um dia eu recebi um diagnóstico muito ruim. Foi um dia muito difícil, que eu sempre falo, quando eu conheço alguém que trabalha na área da saúde, para as pessoas serem mais delicadas com as mulheres que estão esperando gerar, porque é algo muito delicado, Você olha no meio de tantas mulheres que às vezes não querem nem ter filho, e você quer ter um filho e você não consegue. Foi um dia que eu tinha muita certeza que eu estava grávida, muita certeza. E aí eu fiz o teste, e o teste não apareceu nada, não apareceu linha, ficou esquisito, e aí o médico pediu para eu fazer uma ultrassom, e aí no dia que eu fui fazer essa ultrassom, uma médica foi muito grosseira comigo. E eu lembro exatamente as palavras que ela disse. Seu útero é muito sujo. Você não vai conseguir gerar nem tão cedo. Tem muita sujeira. Seus ovários estão lotados de cisto. Pode esquecer gravidez de forma natural. E aí, naquele mesmo dia, eu cheguei em casa. E quando eu desci do carro, a primeira pessoa que passou por mim foi uma grávida. E eu falei assim, poxa Deus, podia ter pego um pouquinho mais leve comigo, Porque era tudo que eu queria, era tudo que eu almejava. Eu cheguei em casa, eu deitei no colo do meu marido como se eu fosse uma criança. E eu passei a noite inteira chorando no colo dele, chorando, pedindo a Deus, sabe, que me desse essa graça de gerar um filho, porque eu queria ser para esse filho, eu queria ensinar ele nos caminhos do Senhor. Eu não cheguei a falar como Ana, que ia devolver, como devolveu o Samuel, mas eu queria que o meu filho fosse uma extensão daquilo que o Senhor tinha feito na minha vida, na vida do meu marido aqui na terra. E eu lembro que eu passei a noite inteira no braço do meu marido, sem exagero, foi a noite inteira. E aí no outro dia eu acordei e falei, amor, vamos no shopping comigo? Aí ele falou assim, mas fazer o quê? Eu falei, eu preciso comprar 2 roupas de bebê, uma de menino, uma de menina, eu preciso fazer isso porque eu quero contrariar o diagnóstico médico.
eu quero crer contra a esperança. E naquele dia eu tenho ainda a jardineirinha, eu comprei uma jardineira laranja e uma camisa que eu tenho guardada até hoje. Uma camisa que depois o Dudu usou, tem a foto dele usando essa camisa, é uma camisa verdinha. E eu comprei e guardei. E aí nesse dia eu também conversei com a Daisy sobre isso que estava acontecendo. E ela, não, então vamos orar. Vamos orar e a gente vai fazer isso. E foi quando ela criou o grupo. E nesse tempo eu também tinha algumas amigas que não conseguiam gerar. Tem uma amiga de Cachoeiro, que ela não podia ter filhos, ela já estava 7 anos tentando e ela não podia. Quando eu comecei a tentar engravidar, eu comprei uma roupa de bebê, foi a primeira roupinha que eu tinha comprado, de bebê mesmo, recém-nascido. Eu já tinha fralda, comprava fralda descartável, eu comprava lenço, eu comprava paninho de boca, eu bordava as coisas. A primeira roupinha, onde eu estava orando por essa minha amiga, e Deus falou assim, pega essa roupa e você vai colocar um perfume de bebê, você vai mandar para essa sua amiga e vai falar assim, eu creio no seu milagre. E eu fiz isso, mandei essa roupa para ela. No outro mês, depois de 7 anos, ela engravidou. E aí, assim, foi extraordinário, né, isso. Com certeza fez a minha fé aumentar muito. E no dia que essa minha amiga foi apresentar o bebê dela ao Senhor lá na igreja, nós tivemos presentes lá. E nesse dia também foi profetizado que eu geraria. Mas voltando de novo ao caso do Esperando no Senhor, todos os dias ao meio-dia tinha um exército de mulheres que oravam por mim. E a única coisa que eu tinha que fazer era colocar a mão no meu ventre e falar, eu recebo. E aí, todo dia, meio-dia, meu celular tocava. Nem sei se era celular que tocava ainda ou se era despertador. Porque, né, 13 anos atrás, mais ou menos, né, a evolução foi muito rápida, a gente nem percebeu. Mas todos os dias, ao meio-dia, eu colocava a mão no meu ventre. Teve um retiro de mulheres que eu fui convidada para poder dar uma palavra entre o café da manhã e as outras ministrações. A Deise me deu o tema O Tempo de Deus para poder falar. Quando eu peguei aquele papel, eu fui ajoelhar para orar e falei assim, Deus, de novo o Senhor tá com pegadinha comigo. Como que eu vou falar para aquelas mulheres a respeito do tempo de Deus, se tá tão difícil para mim conseguir crer no tempo do Senhor? E ali eu estava ministrando para aquelas mulheres e eu falei sobre isso. Eu dei uma palavra naquele retiro. Foi em 2012, o retiro de mulheres de 2012, se eu não me engano, foi o Transformação. Eu falei para aquelas mulheres, o ano que vem eu vou estar aqui de novo, dando o meu testemunho que eu vou estar grávida. E foi exatamente o que aconteceu. Foi assim, uma coisa extraordinária durante aquele ano. Eu ouvia as pessoas falando, encontravam comigo no pátio, eu tô orando por você, eu tô orando pelo seu milagre, você vai ser mãe. E aí, quando foi no retiro de 2013, para honra e glória do nome de Jesus, eu estava grávida. E eu pude testemunhar ali para aquelas mulheres que os grandes feitos do Senhor na minha vida. Como ainda, os retiros são em outubro, né? Quando foi em 2012 ainda, depois que teve o retiro, eu cheguei aqui, eu me lembro exatamente do dia, foi depois de uma ceia, dia 4 de novembro de 2012. Estávamos aqui, eu e o Rodrigo, nesse dia nós éramos obreiros na época, nesse dia nós não estávamos de escala, nós estávamos no culto, depois falaram assim, Vivi, a Daisy tá chamando você lá na sala do espelho. Eu falei assim, deve ser alguma coisa de pós-retiro, né, porque ela reuniu lá para dar alguma orientação e tal. E eu, despretensiosamente, subi as escadas e cheguei lá em cima. Quando eu cheguei, eu vi que tava assim um semicírculo de mulheres, todo mundo chorando. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu fiquei desesperada. Eu falei, Senhor, o que aconteceu aqui? Aí quando eu parei assim, eu vi a Daisy, tava segurando uma ovelhinha de gravatinha marrom, eu tenho ela até hoje, chorando muito. Ela falou bem assim, todas essas mulheres estão aqui crendo junto com você pelo seu milagre. E quando eu prestei atenção, todas aquelas mulheres ali estavam com presentes de bebês, sapatinhos, roupas. Teve uma senhora que ela deu a primeira roupa do filho dela para mim, de tanto que ela, cria, tinha toalhas bordadas, tinha tanta coisa, muita coisa de neném. E cada uma delas estava segurando aquilo ali. E elas entraram realmente nessa causa junto comigo. E eu falava assim que quando eu engravidasse o meu filho seria domínio público.
da igreja, que todos teriam acesso a ele. Eu não poderia restringir jamais, porque todo mundo, na vida do Eduardo, todas essas mulheres têm uma participação, assim, fundamental na vida dele, na existência dele. Foi um chororô, foi algo, assim, extraordinário. E aí, nesse meio tempo, a Deise ali ministrando, falando comigo, mandaram chamar o meu marido. E aí, quando o Rodrigo chegou, na hora que ele abriu a porta, a atmosfera espiritual era tão grande que ele nem precisou entender direito o que estava acontecendo. Ele já começou a chorar e nós fomos ali inundados, sabe? Pela graça de Deus, pela unção de Deus, pelo amor da igreja por nós, pela nossa família, pela nossa causa. E eu estava até conversando mais cedo e falando que nós temos às vezes o hábito de achar que as pessoas, elas precisam ter algo para poder oferecer, para poder encontrar o favor das outras pessoas. Com a gente foi algo tão extraordinário, porque não éramos diferentes de ninguém, sabe? Nós não tínhamos nenhum cargo de destaque, nós nunca pregamos aqui na igreja, nós nunca ministramos. Eu era da dança, a gente era obreiro, mas a gente nunca teve um cargo, nós não éramos líderes de nada, nós nunca tivemos um cargo que chamasse a atenção, e o Senhor nos viu, escolheu a mim, a ele, a minha casa, para poder viver isso, né? Viver essa demonstração, esse cuidado, esse zelo das pessoas. São pessoas que eu sou eternamente grata, são pessoas que eu levo comigo no coração, que eu tenho guardado as cartas, os presentes, as fotos, eu guardo assim, porque o dia que, sabe, quando o nosso potinho de fé tá baixo, quando a nossa esperança tá baixa, quando a nossa expectativa tá baixa, a gente sabe que a gente não tá andando sozinho. Deus sempre levanta pessoas para poder guerrear as nossas guerras junto com a gente. Sou grata de verdade por essa igreja, por ela ter abraçado esse nosso clamor, né? Esse nosso desespero. E aí a gente foi inundado por esse amor, por esse carinho, e era sempre assim, todo mundo envolvido naquilo ali. Ano seguinte, de 2013, não sabia que estava grávida ainda. Quando eu viajei de férias, nessa época eu tinha perdido bastante peso, e aí a Deise até ficava falando assim, isso mesmo, emagrece, porque daqui a pouco você vai engordar tudo de novo. Viajamos de férias, e aí curtimos as nossas férias, e no último dia, na noite antes de eu voltar, eu tive uma intoxicação alimentar, né, uma gastroenterite, então eu passei mal a noite inteira, fui atendida na clínica lá, que tem uma clínicazinha que tem no aeroporto, passando muito mal. Então, quando nós voltamos, eu ainda estava passando mal. Só que aquele passar mal não passava. Eu lembro muito da Deise e da Virgilane. Faz o teste, você tá grávida, você tá com cara de grávida. E eu falei, gente, como que eu tô com cara de grávida? E eu não queria fazer teste, porque eram muitos testes que eu já tinha feito. Todo mês eu precisava fazer teste, ver se o tratamento estava dando certo, ou se ia precisar mudar. Então, foram inúmeros testes de gravidez negativos, foram inúmeras endovaginais que, né, não tinha nada, e o ovário lotado de cistos e o útero comprometido, nada acontecia, né, não tinha vida ali. E aí voltamos de viagem, e aí eu falei, vou fazer um exame de sangue, então, para ver, mas assim, completamente desacreditada, sabe? Eu não tinha a mesma expectativa. Eu já estava assim, vivendo um outro momento na minha mente de que realmente Deus não era naquele tempo que Deus ia fazer. Eu lembro também, nesse mesmo ano, no Dia das Mães, 2013, o Ministério de Dança antes era separado, né? As solteiras com as casadas, eu era do Ministério das Casadas. Nós fizemos um ato profético no culto do Dia das Mães. Ainda não era Esperando no Senhor, né, o nome, mas nós fizemos um ato profético a respeito de quem quisesse engravidar. Eu dancei com duas roupas. Tem uma foto assim, eu dancei com as duas roupinhas, e eu dancei com a roupa de menina, gritei assim, foi o grito da minha alma naquela ministração, que eu cria que o Senhor enviaria, né, os meus filhos. Então assim, foi outra coisa que ficou muito marcada, sabe? Esse dia eu dançando com aquelas roupinhas de bebê, eu lembro que para fazer as roupas ficarem durinhas, eu fiz até um corpinho assim de papelão para as roupas ficarem, porque era assim, era um desespero. Eu acredito que se você está assistindo isso, esperando mesmo em ser mãe, você entende exatamente o que eu estou dizendo. É um desespero, porque para todas as coisas praticamente nessa vida, a gente tem como persuadir, né? A gente consegue pagar, a gente consegue arrumar influência, a gente consegue arrumar alguém que possa nos ajudar, mas Deus é o dono da vida. Ainda que o método seja o que o dinheiro possa pagar, Deus é o dono da vida. E se ele não abrir a madre, se ele não decidir abrir a madre, não existe nada que possa fazer. Então, assim, quem está esperando mesmo em Deus sabe o desespero de alma. Não há nada que a gente possa fazer.
A gente faz tudo que está ao nosso alcance, tudo que a medicina nos proporciona, mas é Ele que é o dono da vida. É Ele que faz, né? É Ele que tem todo o poder. E aí, depois dessa ministração, eu entreguei. Eu resolvi me acalmar e deixar mesmo Deus fazer. Fui cuidar da minha saúde. Como eu falei, a gente voltou de férias. Continuei passando mal e por insistência delas, eu fiz o exame. Fiz o exame de manhã, de sangue, e depois do almoço eu fui pra casa dormir, porque eu tava assim, já desacreditada. Aí quando eu tava bem dormindo, meu marido me acordou, balançando a cabeça assim, uma cara muito engraçada, balançando a cabeça. Eu demorei pra entender ele: você tá grávida? Como assim? Você tá me contando que eu tô grávida? Ele viu o resultado do exame que eu estava grávida, e foi assim, gente, olha, foi extraordinário, porque eu fiquei na dúvida. Gente, mas será que eu tinha que fazer um exame endovaginal para saber se estava grávida mesmo, né? Porque vai que foi um exame errado, e aí eu vou contar para todo mundo, aí todo mundo vai ficar cheio de expectativa, e não é e tal. Aí ele: amor, quem começou a boa obra é fiel, então vamos contar para todo mundo. Eu já tinha roupa de bebê, eu já tinha sapato de bebê, fralda eu tinha que dar, porque depois eu descobri que fralda vencia, eu nem sabia. Então eu ficava dando fralda e comprando nova, dando fralda e comprando nova. E aí eu já tinha mandado fazer algumas lembranças personalizadas para minha mãe, para minha sogra, para Daisy, para que quando chegasse o positivo já tivesse ali. Eu estava até contando também que não tinha WhatsApp, na época eu estava começando, mas meu celular não tinha, então era mensagem de texto que a gente mandava falando: eu tô grávida, não conta pra ninguém, porque a gente quer ir contando pras pessoas aos poucos. E eu lembro assim que antes até de eu mandar essas mensagens de texto, a gente entregou, né, pra minha mãe, pros meus sogros, e a gente correu no shopping, que a gente precisava comprar um presente pra Daisy, e fomos na casa dela. E quando a gente chegou na casa dela, quando abriu a porta, ela já olhou pra minha cara assim, já chorando, porque o que essa pessoa tá fazendo aqui na minha casa? E a gente foi, levou presentes para ela e agradecemos. E toda oportunidade, todas as vezes que eu sou convidada para em qualquer lugar ministrar sobre mulheres, que eu tenho oportunidade de orar por ventres, eu oro e eu falo sobre a vida da Daisy, que assim, eu vou morrer devendo amor para ela. Ela me abraçou como mãe, sabe? Ela me abraçou como uma pessoa que, como eu disse, eu não tinha influência, eu não tinha nada. Minha família, sabe, igual o Gideão: quem é a minha casa, Senhor, para que o Senhor se importe com a gente? E é esse mesmo sentimento que nós tínhamos, sabe? Por que o Senhor nos escolheu para começar essa grande obra, essa obra extraordinária? E eu devo amor a ela, e nós fomos ali. Eu lembro da Luísa, a Luísa era pequena e a Luísa pulava, ela gritava, ela ficou assim, estarrecida de alegria, sabe, junto com a gente. E depois fomos na casa de alguns outros amigos para contar. E aí, gente, começou a saga da empolgação, porque eu antes, né, eu andava com um pingente de um menininho e de uma menininha, né, porque eu falava assim: ai, Deus vai mandar gêmeos, e todo mundo: não, vai ser gêmeos, Deus vai mandar tudo de vez. Tempo real no Facebook. Hoje, gente, olha, eu tô indo fazer a ultrassom, aí todo mundo: ai, vai ser gêmeos. Às vezes o Face vai lembrando, aí eu leio os comentários, volta aquela alegria toda de novo. Não, fala, é 1 ou 2, é 1 ou 2. Depois também, para descobrir o sexo, todo mundo: ai, é hoje que vai saber o sexo. Às vezes as pessoas nem me incluíam na postagem, postava na rede social delas: gente, é hoje que a gente vai descobrir o sexo do bebê da ComBC, se é menino ou se é menina, se é o Eduardo ou se é a Melissa. E aí, assim, todo mundo, sabe, tava assim, muito empolgado. E aí depois que nós descobrimos que era o Eduardo, aí veio aquela enxurrada de presentes, que assim, a maioria, gente, olha, eu não sou uma pessoa pão dura, eu sou super desapegada, mas esses presentes têm um simbolismo, sabe, muito especial na minha vida, e eu guardo eles, assim, com muito carinho mesmo, assim, porque é como se fosse, assim, a minha galeria de resposta de oração, sabe? Eu vi mesmo a fidelidade do Senhor nisso. Quando eu fui fazer o chá de bebê, foi assim, foi um rolê, tá? Gente, as pessoas me paravam no pátio, falavam assim: eu vou no seu chá de bebê, porque eu orei pelo Eduardo e eu quero estar lá, porque é o testemunho que Deus faz, que tal e tal. E aí nós não tínhamos lugar para fazer, porque onde a gente morava não tinha lugar para fazer. E aí nós ganhamos de uma amiga muito querida, Cristina, o aluguel de um espaço para poder fazer e comportar todo mundo. E no chá de bebê do Eduardo tinha 382 pessoas. 382 pessoas. E ali foi assim, as fotos
só choro. Você vê a cara de todo mundo com a cara inchada. A ministração de dança que a gente chorou. E eu fiz uma homenagem pro meu marido. E a Deise ministrou, pedindo às mulheres para falarem coisas para mim. Assim, foi realmente assim extraordinário. Teve uma coisa em especial que foi feito, que aquelas mulheres, elas receberam um papel e elas escreveram nesse papel aquilo que elas desejavam para a vida do meu filho. E tem uma foto assim, sabe, com profeta, adorador. Nossa, foi assim, algo ímpar, sabe? Foi assim, surreal. E aí a minha gravidez foi uma gravidez muito maravilhosa, não teve nenhuma intercorrência. Eu ministrei no altar grávida, sabe, aquele barrigão de 8 meses, e eu dancei assim, enquanto eu pude eu dancei, porque eu dancei tantas vezes no altar, com dor no coração, e eu queria também dançar em gratidão a Deus, então eu dancei o quanto eu pude dançar. Chegou o dia do Eduardo nascer, foi uma cesárea agendada. Ele nasceu, foi no dia 23 de abril e o parto estava marcado para 1h da tarde. Eu cheguei às 10 da manhã e eu fiquei assim, né, incomunicável ali esperando. E só veio uma amiga que trabalhava no hospital e falou assim: o hospital tá lotado, tá em frenesi, tem muita gente aqui, gente lá fora querendo entrar. Tava lotado. Tava falando que se tivesse Instagram teria sido uma live, o acontecimento que foi o nascimento do Eduardo. E eu tenho uma foto assim do vidro que não dava nem para ver, a minha mãe e minha sogra esmagadas assim, e lotado de gente atrás do vidro, assim, todo mundo tava assim agraciado, sabe? Todo mundo tava em êxtase de ver aquilo, sabe? De ver assim o clamor mesmo de uma igreja, da unidade mesmo do corpo de Cristo, assim, pela minha causa. Toda vez que eu penso nisso, eu falo: Senhor, quem eu sou? O que eu tinha para oferecer para as pessoas me abraçarem desse jeito, né? Tinha tantas, como ainda tem tantas. O Senhor olhou para mim. E aí o Dudu nasceu e eu falava que o Dudu era realmente, assim, domínio público dessa igreja. Nós apresentamos ele aqui e foi, assim, tremendo. Ele nasceu em abril e eu não apresentei ele em maio, eu apresentei ele no outro mês, mas em maio, no Dia das Mães, no ano anterior que eu dancei com as roupinhas, no outro ano teve uma ministração aqui de dança, aquela música Dai-me Filhos, e houve muito clamor. As meninas me representaram, tinha o meu nome assim no ventre, que Deus tinha ouvido o meu clamor, e teve uma hora que desceu assim uma foto do tamanho da parede, assim, do altar todo, do Dudu chorando. Meu Deus! É extraordinário, sabe? É extraordinário. Isso me faz, assim, pensar, será que eu tenho também carregado, assim, sabe, a dor das pessoas? Será que eu tenho orado, pago o preço, sabe, pela sua vida? A gente deve realmente favor a Deus, favor às pessoas. A gente não consegue andar sozinho. Deus não nos chamou para carreira solo. E não só nos momentos de adversidade, em tudo na nossa vida, a gente não nasceu para andar sozinho. E aí o Dudu nasceu, minha casa lotou de gente para visitar ele, o hospital lotou de gente para visitar ele. Ia fazendo os mesversários dele, na minha casa tinha um grupo Atos. Os 6 meses foi feito no berçário com as crianças. A gente decorou tudo, foi feito aqui. Aqui ele deu os primeiros passinhos dele, aqui ele usou a roupinha que eu dancei. Aqui ele foi abençoado por tantas pessoas e até hoje, né, as pessoas olham para ele e vê como ele está enorme e vê o grande favor do Senhor, né, sobre nós, sobre a nossa casa. Se derrame até 1000 gerações.